Olá, meu nome é Emília. Meu nome é Getúlio. Meu nome é Gabriel. E meu nome é Wellington. Nós somos alunos do programa de pós-graduação de Genética e Melhoramento de Plantas da Exalc USP. Nós estamos cursando a disciplina Genética Quantitativa e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre propriedades de genética quantitativa aplicadas apenas a um logo. Antes de começarmos esta videoaula, vamos fazer uma breve revisão sobre conceitos básicos de genética de populações. Uma população é um grupo de indivíduos de uma espécie que vivem em uma região geográfica restrita, de tal forma que cada membro pode acasalar com qualquer outro do sexo oposto. Toda população tem um reservatório gênico que lhe é particular, que caracteriza a população. Dois conceitos importantes que devem ser considerados são os das frequências genotípicas e alélicas. A frequência genotípica é a proporção dos diferentes genótipos na população. A frequência alélica é a proporção dos diferentes alelos de um determinado gene na população. E neste estudo, vamos considerar apenas um loco, 2 alelos e 3 genótipos, que são os genótipos B1, B1B2 e B2B2. A frequência genotípica P111 representa o genótipo B1B1. O P112 representa B1B2 e, por fim, o P22 representa B2B2. A frequência alélica P1 representa o alelo B1, enquanto o P2 representa o alelo B2. Para calcular as frequências alélicas de B1 e B2, são utilizadas as frequências genotípicas P111, P112 e P122. O Pzinho é igual à frequência genotípica do homozigoto B1B1 mais a metade da frequência genotípica do heterozigoto B1B2. Para calcular a frequência genotípica do Pzinho2, são utilizadas a frequência genotípica do homozigoto B2B2 mais a metade da frequência genotípica do heterozigoto. Vale ressaltar que a soma das frequências genotípicas P111 mais P112 mais P122 é igual a 1, assim como a soma das frequências alélicas P1 mais P2, que é igual a 1. Outro conceito muito importante é o equilíbrio de Hardy-Weinberg, em que a frequência genotípica é calculada como o produto das frequências dos alelos que se uniram. Portanto, a frequência genotípica B1B1, B1B2 e B2B2 são representadas por P1 ao quadrado, 2 P1, P2 e P2 ao quadrado, respectivamente. Quando uma população não atende aos pressupostos do teorema, ou seja, quando há mutação, o tamanho da população é pequeno, os acasalamentos não são ao acaso e a seleção natural, a população se desvia do equilíbrio de Hardy-Weinberg. A migração e a deriva genética também afetam esse equilíbrio. Bom, aqui temos um exemplo de uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg, sendo os indivíduos, todas as frequências genéticas, genotípicas, estando em função das frequências alélicas. Então, no caso, o indivíduo homozigoto dominante tem a frequência de P ao quadrado, sendo que P é 0,3, então a frequência dele é de 9% na população. O indivíduo heterozigoto com a frequência de 2pq, então é 2 vezes 0,3 vezes 0,7, com a frequência de 42% na população. E o indivíduo homozigoto recessivo com a frequência de q ao quadrado, 0,7 ao quadrado, sendo 49% da população. Outro conceito que precisamos estabelecer é sobre caracteres quantitativos. Esses caracteres são controlados por muitos genes, também são conhecidos como caracteres poligênicos ou multifatoriais, sofrem grande influência do meio e não podem ser separados em classes, como é feito com os caracteres qualitativos. Um outro conceito importante, que é uma das bases da genética quantitativa, é o conceito de aditividade. Nesse caso, muitos genes estão influenciando no controle da característica quantitativa. E a aditividade ela é tida como a soma dos efeitos individuais de cada gene que está controlando
a dada característica. Então, no caso, só como exemplo, se a gente tivesse 6 genes controlando uma característica, o efeito genético dessa característica seria a soma dos efeitos individuais de cada um dos genes que está controlando. De forma simplificada, o fenótipo aqui representado pela letra Z é igual aos efeitos genéticos mais os efeitos ambientais. Como vimos anteriormente, um caráter quantitativo é controlado por diversos genes, cujos efeitos sobre o fenótipo são cumulativos. Porém, o efeito de um único loco pode ser representado da seguinte forma. Nessa escala, o homozigoto B1-B1 possui o valor 0, o homozigoto B2-B2 possui o valor 2A e o heterozigoto 1 mais K vezes A. Dessa forma, fica fácil observar o tipo de interação alélica que ocorre nesse caráter. Se o K for igual a 0, o heterozigoto está posicionado exatamente no ponto médio entre os dois homozigotos. A interação é do tipo aditiva. Se K estiver entre 0 e 1, o heterozigoto estará posicionado entre o ponto médio e o homozigoto B2-B2, e a interação é do tipo de dominância parcial. Se K for igual a 1, a interação é do tipo de dominância completa, e o heterozigoto terá o mesmo valor que o homozigoto B2-B2. E no caso de K maior que 1, a interação é do tipo de sobredominância, e o heterozigoto terá valor superior ao homozigoto B2-B2. Outra forma de representar essa escala é atribuindo os valores menos A para o homozigoto B1-B1, mais A para o homozigoto B2-B2 e D para o heterozigoto. Nessa outra escala, o tipo de interação é definido pelo valor de D. Se D for igual a 0, a interação é do tipo aditiva ou ausência de dominância. Se D for igual a A, o tipo de interação é de dominância completa. Se D for maior que A, o tipo de interação é de sobredominância. Como dito anteriormente, o fenótipo é a soma dos efeitos genéticos e ambientais. Fischer, em 1918, propôs uma forma de decompor os efeitos genéticos, realizando a regressão do valor genotípico em função do conteúdo gênico. Levando em consideração a parametrização apresentada anteriormente, nós podemos definir um modelo de regressão múltipla na tentativa de explicar o valor genotípico do caráter em questão. Dessa forma, o valor genotípico será equivalente ao intercepto mais o efeito do alelo alternativo multiplicado pelo número de cópias desse alelo, mais o efeito do alelo de referência multiplicado pelo número de cópias desse alelo e mais o desvio de dominância. Na tentativa de simplificar o modelo, podemos aplicar uma restrição, no qual o número de cópias do alelo alternativo vai ser igual a 2 menos o número de cópias do alelo de referência. Essa restrição é possível devido ao fato de estarmos lidando com indivíduos diploides nessa explicação. Então, no caso, colocando o número de cópias do alelo de referência em evidência, podemos simplificar o modelo de tal forma que o efeito genético vai ser equivalente ao iota mais a diferença entre o efeito de ambos os alelos multiplicado pelo número de cópias do alelo de referência mais o desvio de dominância. Essa diferença entre o efeito de ambos os alelos pode ser chamada de efeito médio de substituição alélica, que aqui está representado pela letra alfa, e que também corresponderá ao coeficiente angular do modelo de regressão. A letra grega iota será correspondente à soma entre o intercepto e 2 vezes o efeito do alelo alternativo. Ao final, teremos um modelo simplificado, no qual o efeito genético será equivalente ao iota mais o alfa multiplicado pelo número de cópias do alelo de referência mais o desvio de dominância. Podemos ver que, pela presença de dominância no controle genético do caráter, a reta de regressão não passa exatamente sobre os pontos. Ou seja, existe um desvio em relação à reta de regressão. A esse desvio damos o nome de desvio de dominância. É importante comentar que o efeito médio de uma substituição alélica não é uma propriedade intrínseca dos alelos e depende também da população na qual os alelos estão presentes. Neste gráfico interativo, podemos observar como o alfa responde à alteração nos valores de frequência alélica P1 e grau de dominância K. No primeiro caso, vamos considerar P2 constante e igual a meio e alterar os valores do grau de dominância.
Vejam que apesar de surgirem os desvios de dominância, a inclinação da reta não se alterou, indicando que o alfa se manteve constante. Agora vamos considerar a dominância igual a zero e constante e alterar os valores de P2. Vejam que os tamanhos dos pontos que representam as frequências genotípicas se alteraram. No entanto, a inclinação da reta também não se alterou. Agora vamos considerar um valor de P2 diferente de meio, 0,75 por exemplo, e alterar o valor de dominância. Vejam que a inclinação da reta está se alterando, indicando a mudança do valor de alfa. Vamos manter o valor de dominância constante e alterar os valores de P2. Vejam que a inclinação da reta também se altera. Isso indica que o valor de alfa é dependente tanto da frequência alélica como do grau de dominância do caráter. Bom, pessoal, particionando a variância genética, nós podemos perceber que o valor genético é dado por G chapéu, o valor estimado, somado ao desvio. Diante disso, a variância genética total pode ser calculada por meio da variância da soma entre o valor predito e o desvio. Utilizando as propriedades da variância, temos a seguinte fórmula, que a variância dos valores estimados mais 2 vezes a covariância entre o valor estimado e o desvio, mais a variância do desvio. Todavia, não existe correlação entre os valores preditos e os desvios, sendo assim a covariância entre eles igual a zero. Por isso, podemos dizer que a variância genética é dada pela variância dos valores estimados mais a variância dos desvios de dominância. Na linguagem estatística, nesse modelo, a variância genética é o que pode ser explicado pela regressão, e a variância de dominância é o que não pode ser explicado, ou variância residual. Na linguagem genética, temos que a variância aditiva é associada aos efeitos dos alelos, enquanto a variância de dominância está associada aos efeitos de dominância. Para calcularmos a variância genética aditiva, podemos usar a seguinte fórmula. Variância genética é igual a 2 vezes a frequência de P1 vezes a frequência de P2 multiplicados pelo efeito médio de substituição alélica ao quadrado. A variância de dominância, por sua vez, pode ser calculada por 2 vezes a frequência do alelo 1 vezes a frequência do alelo 2 vezes K vezes o efeito de substituição alélica, tudo isso ao quadrado. Podemos perceber que ambas as variâncias dependem das frequências alélicas e do efeito médio de substituição alélica. É possível notar que as duas variâncias são dependentes entre si, exceto quando P1 é igual a P2 igual a 0,5. Outra observação, que pode ser feita na fórmula da variância de dominância, é que quando K for zero, a variância de dominância será zero, pois o resultado dessa expressão será o próprio zero. Veremos melhor num gráfico interativo. Nesse gráfico, está correlacionado o valor das variâncias genética com as frequências de P2. Em vermelho, temos a variância total. Em azul, a variância genética aditiva e em amarelo, a variância de dominância. No caso 1, onde K é igual a zero, ou seja, a ausência de dominância, temos a variância de dominância igual a zero. E a maior variância genética quando P2 assume o valor de 0,5, ou seja, P1 é igual a P2, que é igual a 0,5. No segundo caso, K é igual a 1, ou seja, dominância completa. Podemos perceber que a variância de dominância, a amarela, é máxima quando P1 é igual a P2, que é igual a 0,5. Vemos também que a variância genética aditiva é maior que a variância de dominância, ao menos quando a frequência do alelo P2 já é muito alta. Estudaremos hoje
será onde o K é igual a 2, ou seja, temos sobredominância. Podemos perceber que a variância de dominância é muito alta em grande parte das frequências. E ela é maior quando P1 é igual a P2, que é igual a 0,5. Então, gente, muito obrigada por ter assistido o nosso vídeo. Se vocês quiserem saber mais sobre o conteúdo da disciplina, acesse aqui ó, o link da disciplina aqui na descrição. E, por favor, dê um like ali. Tchau, gente. Making off, daqui a pouco. Valeu. Mais um teste sem fone de ouvido, vamos ver se funciona essa porcaria. Somos alunos do programa de pós-graduação Genética, não tá errado. Genética e melhoramento de plantas, tudo certo. Programa de pós-graduação. Ah, tá certo. Genética. Tá bom. Tudo certo. Dá pra tentar de novo? Vai de novo, comecei de novo. Nossa, vamos de novo, a gente só corta.